Oi amiga, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou super empolgada para a maquiagem de hoje. Hoje nós vamos nos focar mais nos olhos. Como você pode ver, eu já estou com a minha pele prontinha e eu vou te ensinar a fazer um olho colorido que você pode usar agora no fim de ano para dar um tchan naquele seu look. Aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Aproveita para comentar, compartilhar com as amigas e me deixe saber que outras maquiagens vocês querem ver aqui no canal também. Vamos para o tutorial? Então, pro olho de hoje, amiga, eu pensei em usar essa paleta aqui da Luisance. Ela é super acessível e ela tem cores lindíssimas, como você pode ver. Com esses 3 tons aqui de rosinha, nós vamos fazer uma espécie de gatinho só com a sombra. Então nós vamos fazer uma maquiagem aqui na nossa pálpebra, é onde vai ter mais destaque essa sombra. E aí nós vamos usar só uma sombra mais clara no canto interno para dar um destaque e uma sombra um pouquinho mais escura no canto externo para trazer um pouco mais de marcação pro nosso olhar. Esses aqui são alguns dos pincéis que nós vamos usar hoje. Eu vou tentar usar o mínimo possível de pincel para você ver que tem a possibilidade de você fazer com aquilo que você tem aí na sua casa sem problema nenhum, tá bom, amiga? Então, vamos lá. Como você já viu, eu estou com a minha pele pronta. E o que eu vou fazer? Como eu já tô com a pele pronta, eu não quero estragar ela e eu não quero que o produto que eu aplique no olho possa vir a interferir, eu vou fazer uma camadinha de pó translúcido aqui embaixo, tá? Pó solto, pra proteger caso caia alguma sombra. E aí no final, quando eu tiver com o meu olho pronto, eu só vou limpar esse pozinho, beleza? Então, ó, vou pegar o meu pozinho e vou aplicar uma boa quantidade aqui embaixo, ó. Até uma esticadinha aqui, porque o olho que a gente vai fazer já é puxadinho, então isso vai ajudar você na hora do esfumado, tá? Aplica aqui. Não precisa ter medo, porque depois isso aqui vai sair, tá? Bem bonitinho. É só pra proteger. Sim, vai ficar assim lindo o resto do vídeo, mas não tem problema. Esse pincelzinho aqui, ó, bem bonitinho, fofinho, ó. E eu tenho uma toalha aqui perto de mim, ó. Por quê? Toda vez que eu for aplicando a sombra, eu vou ir limpando sempre que eu achar, sentir que tem excesso de sombra, tá? Eu vou começar com uma bem clarinha. Que vai ser, deixa eu ver se é essa aqui. Não. Eu tô pegando uma sombra, ela tá com outra cor. Então, ó, eu vou selar a minha pálpebra com essa aqui, ó, bem clarinha, tá? E eu vou aplicar aqui no meu olho todo, no meu côncavo principalmente, tá? Pra dar um acabamento. Então, ó, eu venho aqui, deposito primeiro a sombra. E essa sombra é bem clarinha, tá? Então, o intuito não é que ela apareça, né, e seja a estrela do olho, não. É que eu vou dar um zoom aqui pra vocês ficarem mais perto do meu olho. Mas essa é uma caminha pro que vem a seguir. Então eu vou depositando aqui no meu côncavo, ó. Agora eu vou pegar o pincel de depositar, vou usar esse daqui, ó, que é aquela famosa linguinha, tá vendo? Ele é bem fininho. E eu vou começar a aplicação da minha sombra intermediária, tá? Como eu falei pra você no começo do vídeo, eu vou aplicar 3 cores parecidas, né? Só que em tons e intensidades diferentes. Eu vou começar com este rosa aqui, ó. Bem cheguei. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra, tá? E aí eu vou umedecer com uma bruma. Claro, não poderia faltar a bruma. Vou umedecer o meu pincel, ó. Todo o excesso do pincel na minha mão. Além disso, eu vou usar uma sombra não.
É um primer de sombra. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, senão vocês não me veem. Que é um primer de olhos. Vou usar um primer de olhos. Vou usar esse aqui, da Ruby Rose. Ele já tem, assim, uma espécie de brilhozinho nele, assim, ele é bem lindo, tá? Mas eu vou usar só uma camadinha bem fininha, só pra aderência da nossa sombra ser um pouco melhor. Se não tiver, não tem problema, tá? Você pode fazer sem o primer de olhos. Se você sentir necessidade, porque a sua sombra não tem a pigmentação necessária, né? Não deposita a cor que você espera, você pode vir com um corretivo bem de levinho e passar na sua pálpebra pra ele ficar bem pigmentado, tá? Então eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, ó, do primer, como você pode ver. E com o próprio pincel, que já tá umedecido, eu vou pegar esse primer, vou dar uma espalhada, e aí eu vou vir no meu olho, ó, e vou dando batidinhas pra umedecer a região da minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel é essa daqui que movimenta. E eu vou fazer uma espécie de desenho assim com essa sombra bem aqui na pálpebra móvel, tá? Vocês já vão ver. Na hora que eu aplicar a sombra, acho que vai dar pra entender melhor. Agora sim, eu vou lá na sombra, ó. Na sombra. Ela é muito pigmentada, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Vou aplicar no pincel e vou mostrar na minha mão, ó. Olha isso. Ela deu uma agarrada por causa do primer, deixa eu limpar aqui. De novo. Ó. Eu vou depositar no meu olho, tá? Começo depositando assim, sem pressa, tá? Não tenho pressa de ir a lugar nenhum, então eu vou depositar bem no centro do meu olho, do meio para o fim. E eu não vou subir pro meu côncavo, tá? Vou depositar tudo só embaixo do côncavo, ó, tá vendo? E aí eu vou aplicando assim, ó, com essas batidinhas até chegar na intensidade que eu quero. Depositei bastante, cheguei até aqui no canto, que era onde eu queria. E eu vou vir agora com um pincel de esfumar também, só que ele é menorzinho, tá? Ele vai enquadrar bem certinho no meu olhar. Ó, eu não vou pegar mais sombra, eu vou direto no meu olho e em movimentos circulares pra dentro, tá? Eu vou trazer já um começo de esfumado pra cá. Movimentos circulares, mão leve, tá? Quanto mais na pontinha do pincel você pegar, mais leve a sua mão vai ficar e maior vai ser a facilidade de esfumar. Quanto mais perto eu pego do pincel, ó, mais firme a minha mão fica, tá? Então o esfumado ele demora mais pra acontecer. Então, sempre tirando o excesso aqui na toalha, e aí eu vou esfumar agora sem pressa. Ó. Pego mais sombra, deposito. Agora que eu já dei esse primeiro esfumado, eu vou pegar o que tá no meu pincel e eu vou fazer uma espécie de linha assim, ó. Como se eu fosse fazer um gatinho, tá vendo? Se eu fosse fazer um gatinho, só pra traçar mais ou menos até onde eu quero que essa minha sombra venha, tá? Aí eu vou pegar um outro pincel de esfumar, vou usar o mesmo, pra vocês verem que é possível. Vou usar esse mesmo aqui pequenininho, ó. E aí eu vou esfumar essa linha que eu criei aqui e subir em direção, ó. Puxei aqui, né? E aí agora, com o movimento circular, eu vou em direção ao meu côncavo, beleza? Apliquei nos dois olhos. Vocês viram que quando encontra com aquela primeira sombrinha clara,
que a gente aplicou ajuda, facilita na hora de esfumar. Eu vou depositar mais sombra rosa aqui no meio, porque eu quero que fique bem destacada a minha cor, tá? Eu apliquei, depositei, daqui a pouco vem os acabamentos e tudo mais, né? Mas feito isso, eu vou pegar um outro pincelzinho, ó. Eu tava usando esse daqui, agora eu vou usar esse aqui, que é um pouquinho menor, tá? E eu vou pegar esta sombra roxa aqui, ó, mais escura, e vou aplicar no canto interno, como eu tinha falado que faria, pra trazer essa marcação, né, essa expressão pro olhar. Como saber aonde aplicar? Nos últimos cílios que você tem aqui, nos últimos fiozinhos de cílios, esse é o limite da aplicação da sua sombra escura, tá? Ó. Você vai depositar primeiro a sua sombra. Quando tiver na intensidade que você deseja, você vai tirar o excesso na toalha de novo. Limpa bem esse pincel e com o mesmo pincel você vai fazer movimentos circulares sem passar do côncavo, tá? Abaixo da linha do côncavo, ó. Volto com o pincel rosa que eu apliquei, né? Esse aqui, e vou de novo vir com a rosa aqui por cima, para nós termos uma transição bem bonita. O pincel limpo, né? Limpa na toalhinha ali, e ó, volto sempre dando o acabamento aqui embaixo no côncavo. A gente ainda vai dar uma esfumada aqui nesse canto, tá? Tirar um pouco essa marcação, mas primeiro a gente vai fazendo essa construção. Agora, se você tiver, você pega um outro pincelzinho de depositar. Se você não tiver, você usa o mesmo pincel, tá? O mesmo. Sem problema, sem surtar, que dá certo. Ó, vou pegar esse daqui, o mesmo estilo do outro, bem fininho. E agora eu vou aplicar esta sombra aqui, ó, essa aqui, bem no início do olho. Bom. Ah, parece muito forte, Nath, não tem problema, ela é pra ser uma sombra de transição. Eu vou fazer um ponto de luz no olho também, então não tem problema, tá? Mas é só aqui embaixo, bem no iniciozinho, sem subir da linha do côncavo. E aí volta com o pincel do rosa e aplica o rosa de novo aqui no meio. A gente vai depositando assim uma e outra vez, a gente tira toda a marcação que possa ficar entre uma sombra e outra, tá vendo? Aí eu não consigo saber ao certo onde uma inicia e aonde a outra termina, por causa dessa função, dessa junção que a gente fez, tá? E agora vem o pulo do gato. Eu vou de novo naquela sombra inicial, vocês lembram? Aquela bem clarinha que a gente não deu moral pra ela, que é essa daqui? E eu vou aplicar ela de novo no meu pincel, no mesmo pincel inicial. E eu vou vir aqui, começando os trabalhos de esfumar. Com a mão bem leve, eu vou fazer esse esfumar. Agora, eu vou pegar uma mais clarinha ainda, ó, dessa paleta, eu vou pegar essa daqui. E vou passar bem aqui em cima, bem embaixo da sobrancelha, aqui nessa entradinha, tá? Pro acabamento ainda ficar melhor com o pincel de esfumar um pouco maior ainda, ó. Começo aqui depositando e eu venho esfumando, dá uma esticada no olho aí e vem limpando assim, tá?
pra gente conseguir um acabamento ainda melhor. Como eu quero trazer um pouco mais de brilho, um pouco mais de glamour, né? Porque eu sei que tá bem colorido o olho, mas eu quero um pouco mais de glamour, porque eu quero usar na minha virada de ano, né? Então eu vou trazer um pigmento bem lindo, bem brilhosinho pra colocar bem aqui no meu canto interno. Vou usar 2 pigmentos então aqui no cantinho interno. Vou usar esse mais clarinho como base, tá? Ele não tem marca nem nada. Eu ganhei da minha amiga Ana. E vou usar esse pigmento aqui da Stahl, que ele não tem nome, mas tem um número, que é o 501. Ele é maravilhoso. E aí o que eu vou fazer? Com aquele mesmo pincelzinho que a gente aplicou a sombra do canto interno, lembra? Eu vou aplicar como base, ó, só pegar a tampinha aqui e vou pegar o que tá na tampinha e vou aplicar bem nesse meu cantinho, ó, bem aqui. Eu quero aplicar. Tá vendo? O efeito que a gente quer. E aí agora, também com o que tem só na tampinha, cara, eu não tô conseguindo focar, não sei porquê, mas só com o pigmento que vem na tampinha, eu vou aplicar aqui em cima desse clarinho. Gente, sério, olha esse pigmento. Eu não tenho maturidade pra isso. Em todo canto que eu coloquei, tanto a sombra clara como o pigmento claro. Ó. Olha isso. Meu Deus. Aí eu vou voltar com o meu pincel rosa. Lembra que eu falei? Só que agora eu nem peguei sombra rosa. Eu só vou dar umas batidinhas aqui em cima, pra ele pegar um pouco desse pigmento e espalhar pelo olho também. Pronto. A parte superior do olho está ok. Um pouco do pó aqui. E vou limpar aqui embaixo. Ó. Quando eu limpo, eu já consigo ver um acabamento bem melhor aqui embaixo, né? Todo o perigo de cair aqui embaixo não tem mais. Agora, pra não ficar sem nada, né, aqui embaixo, eu vou pegar uma sombra marrom com um pincel fininho, aquele primeiro que eu usei ali pra fazer o esfumado. E eu vou começar com uma sombra marrom, com essa daqui, ó. Só pra dar uma caminha antes de vir com rosa aqui embaixo também. Eu vou até a metadinha aqui, tá? Do meu olho, com essa roxinha também. Não precisa ter medo, porque como a pele tava bem seladinha, não vai cair aqui, depois você ainda consegue limpar melhor, sem problema nenhum, tá? E aí, nessa metade pra frente, eu vou aplicar o clarinho. Se você achar que esse pincel tá muito grande, muito incômodo pra você, você pode pegar um assim, ó, chanfradinho, pra aplicar bem aqui no começo o rosa claro. Volto com o pincel de esfumar, aquele grande que a gente pegou, e vou trazer um acabamento aqui de novo. Ó. Esfuma bem aqui, sem medo. Pego meu pincel de pó, sem nada, e dou uma varrida aqui, pra não correr o risco de ficar nenhuma sujeirinha aqui. Vou aplicar o rímel e os cílios e eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês deste olho. Antes de ir lá colar os cílios e aplicar e vir pronta a mostrar aqui pra vocês o resultado final, eu vou passar uma bruma pra tirar o aspecto aqui do pó que eu apliquei, né? E deixar a minha make bem fixa de novo. Prontinho, amiga, voltei com a make finalizada,
com os cílios coladinhos. Passei um lip oil. Eu tinha passado primeiro esse batom aqui, mas aí eu não gostei de como ficou. Daí eu tirei ele e só joguei o lip oil por cima. E esse foi o resultado da nossa make para o ano novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção diferente, né, de maquiagem, que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês. Como vocês viram, eu usei apenas essa paleta. Ela tem várias cores, mas eu usei somente ela pra dar pra vocês mais uma possibilidade, né, de fazer makes diferentes com aquilo que nós temos em casa. Ah, Nath, eu não tenho uma paleta tão colorida assim. Não tem problema, você pode aproveitar tudo que você tem em casa. Seja uma paleta só, com sombras neutras, você pode reproduzir a mesma coisa com as suas sombras neutras, sem problema nenhum, que vai ficar lindo, vai ficar um arraso. Se jogue no brilho. E eu amei o resultado da make, amei gravar aqui e mostrar tudinho pra vocês. Eu espero que eu tenha sua companhia no ano que vem e que seja uma linda jornada. Que 2023 seja uma bênção na sua vida, que seja realmente um ano de portas abertas. Eu quero declarar aqui pra você, minha amiga, que esse ano de 2023 você vai conhecer um outro lado seu, você vai se amar, você vai se cuidar, você vai se valorizar. E eu vou estar aqui pra te ajudar, pra te dar todas as dicas de makes que você quiser, pra te ensinar de uma forma fácil, leve, descontraída, te deixando ainda mais linda do que você já é. Desejo que seja um ano maravilhoso pra todas nós. Um beijo enorme no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo!